Você já olhou para o céu azul infinito de um deserto e se perguntou: por que a chuva simplesmente não chega aqui? O sol domina tudo, o calor é implacável, e as nuvens parecem fugir como se tivessem medo da areia. Hoje, vamos descobrir o segredo por trás desse silêncio do céu e entender por que o deserto é o lugar que a chuva esqueceu de visitar. Porque quase não chove no deserto. O céu está sempre limpo. O sol, sempre presente. Mas a chuva, ela parece ter medo de chegar. Não é por falta de nuvens no mundo, mas por uma barreira invisível que a natureza construiu com precisão implacável. Para entender por que o deserto é tão seco, precisamos olhar para além do horizonte, para as montanhas gigantescas que cercam essas regiões. Essas montanhas funcionam como guardiãs egoístas. Quando o ar úmido vindo dos oceanos tenta avançar para o interior, ele encontra essas paredes de pedra. Para passar, o ar é forçado a subir. À medida que sobe, ele esfria, a umidade se condensa e a chuva cai toda ali mesmo, nas encostas voltadas para o mar. O que sobra para o outro lado, o lado do deserto, é apenas um ar esgotado, seco e pesado. Esse fenômeno é conhecido como sombra de chuva, e é a primeira grande barreira que proíbe a vida de florescer na areia. Mas não é só isso. O deserto tem um sistema de defesa próprio. O calor intenso que emana do solo cria colunas de ar quente que sobem com força. Quando uma nuvem perdida tenta se aproximar, esse ar quente age como um escudo, evaporando qualquer gota antes mesmo que ela toque o chão. É uma batalha perdida. A água vira vapor no meio do caminho, um fenômeno fantasmagórico chamado virga. Além disso, a própria posição desses desertos no globo terrestre, em zonas de alta pressão, faz com que o ar desça constantemente. Esse ar descendente impede que as nuvens se formem, esmagando qualquer tentativa de instabilidade meteorológica. No deserto, a chuva não é apenas um evento climático, é um milagre que o relevo e a física decidiram proibir. É um lugar onde o ciclo da água foi interrompido, criando um cenário de beleza estéril e silêncio absoluto. Tempestades de areia que engolem cidades. Você vê uma parede no horizonte. Ela não é feita de pedra, mas de poeira. Milhares de toneladas de areia subindo centenas de metros, avançando como um tsunami sólido. Esse fenômeno, conhecido tecnicamente como abobe, é uma das demonstrações mais viscerais da força da natureza. Tudo começa com uma tempestade comum em algum lugar distante. Quando a chuva cai em ar muito seco, ela evapora antes de tocar o chão, resfriando o ar rapidamente. Esse ar frio e pesado despenca em direção ao solo e se espalha como uma explosão invisível, empurrando tudo que encontra pela frente. No deserto, o que ele encontra é areia solta e poeira fina. O vento, que pode ultrapassar os 100 km por hora, levanta essa terra e cria uma barreira opaca que engole a luz do sol. Em minutos, o dia vira noite. O ar fica impossível de respirar sem proteção, e a visibilidade cai para zero. Cidades modernas, como Fênix nos Estados Unidos ou Dubai nos Emirados Árabes, já foram filmadas sendo literalmente comidas por essas nuvens marrom gigantescas. Não é apenas vento, é o deserto lembrando que as fronteiras que criamos são apenas sugestões para a natureza. A areia entra em todos os lugares, nos motores dos carros, nos sistemas de ventilação dos prédios e até nos menores vãos das janelas. O silêncio que se segue à passagem de um abobe é assustador, contudo coberto por uma camada fina e persistente de poeira. É um lembrete de que, no deserto, o chão que você pisa pode se tornar o ar que você respira a qualquer momento. Essas tempestades não são apenas eventos climáticos, são o deserto em movimento, redesenhando a paisagem e testando a resistência de tudo que o homem construiu em seu caminho. Pessoas que vivem no deserto por gerações. Onde a maioria vê morte, eles veem lar. Povos como os tuaregues no Saara ou os beduínos na Península Arábica não são apenas habitantes do deserto, eles são parte dele. Para quem vive aqui há gerações, o silêncio não é vazio, é uma conversa constante com a natureza. Eles aprenderam que, para sobreviver em um ambiente tão extremo, a resistência física é apenas metade da batalha. A outra metade é o conhecimento profundo de cada duna, cada estrela e cada mudança sutil no vento. Essas culturas desenvolveram uma sabedoria que nenhum GPS moderno consegue replicar. Eles conhecem o caminho das águas invisíveis que correm sob o chão escaldante e sabem identificar um oásis a quilômetros de distância apenas pelo cheiro do ar ou pelo comportamento dos pássaros. Suas roupas, longas e fluidas, não são apenas tradição, são engenharia térmica perfeita, criando uma camada de ar isolante que protege o corpo do calor do sol e do frio congelante das noites desérticas. Para os nômades, a liberdade é o bem mais precioso. Suas casas são tendas que podem ser montadas e desmontadas em minutos, seguindo o ritmo das chuvas raras e das pastagens para seus rebanhos. Eles não acumulam posses, mas sim histórias e conexões. A hospitalidade no deserto é uma lei sagrada,
Receber um estranho com chá e abrigo não é apenas gentileza, é uma regra de sobrevivência mútua em um lugar onde ninguém sobrevive sozinho por muito tempo. Eles não sobrevivem ao deserto, eles pertencem a ele. Enquanto o mundo moderno tenta domar a natureza com concreto e ar-condicionado, esses povos mantêm uma dança de respeito e equilíbrio com a areia. Para eles, o deserto não é um obstáculo, é a própria liberdade. É um lembrete de que a vida humana não precisa de muito para ser plena, desde que haja clareza, paciência e um profundo respeito pelo mundo ao redor. Camelôs, os táxis do deserto. Eles não são apenas animais. São engenharia biológica pura, moldada por milênios de evolução para dominar o impossível. Chamados de navios do deserto, os camelôs carregam a história da humanidade no lombo. Sem eles, as rotas comerciais da seda e das especiarias teriam morrido antes de começar, e as distâncias entre os oásis seriam infinitas. Mas o que faz desse animal o táxi perfeito para o ambiente mais hostil da Terra? Tudo começa com suas corcovas. Ao contrário do mito popular, elas não guardam água, mas sim gordura. Essa reserva de energia permite que o camelo caminhe por dias, ou até semanas, sem comer, enquanto seu corpo consome essa gordura para se manter em movimento. Quando finalmente encontram água, eles são capazes de beber mais de 100 litros em poucos minutos, reidratando suas células de uma forma que mataria qualquer outro mamífero. Mas a genialidade não para por aí. Seus olhos possuem 3 pálpebras e cílios longos e duplos que agem como cortinas protetoras contra as tempestades de areia. Suas narinas podem se fechar completamente, impedindo a entrada de poeira. E seus pés? Eles possuem almofadas largas que se expandem ao tocar o chão, funcionando como raquetes de neve que impedem que o animal afunde na areia fofa. É um design perfeito para eficiência. Os camelôs não correm, eles persistem. Eles possuem uma marcha única que economiza energia e permite carregar centenas de quilos sob um sol escaldante sem superaquecer. Eles são o único motor que nunca falha onde o asfalto termina e a tecnologia falha. No deserto, o camelo não é apenas um meio de transporte. É um parceiro de vida, um símbolo de resiliência e a prova de que, com as ferramentas certas, nenhum lugar é inacessível. Eles são a ponte entre o isolamento e a sobrevivência, navegando pelas dunas com uma calma que só quem é dono do deserto pode ter. O deserto mais mortal do planeta. Existe um lugar onde a vida desistiu, onde o calor ferve o chão e o ar é carregado de gases tóxicos. Na depressão de Danakil, na Etiópia, a natureza parece ter criado um laboratório de condições impossíveis. Localizado no encontro de 3 placas tectônicas que se afastam, esse deserto é uma ferida aberta na crosta terrestre. Aqui, a temperatura média raramente cai abaixo dos 35 graus, podendo ultrapassar facilmente os 50 graus Celsius sob o sol implacável. É um cenário de outro mundo, belo e cruel. Lagos de lava borbulhante, fontes termais de cores neon, amarelos, verdes e vermelhos vibrantes, que, apesar de hipnotizantes, são piscinas de ácido puro e enxofre. O rio Avash chega até aqui apenas para morrer, evaporando antes de alcançar qualquer oceano, deixando para trás vastas planícies de sal que brilham como neve sob o calor escaldante. É um lugar que não perdoa erros. Aqui, a desidratação e a exaustão térmica são ameaças constantes a cada segundo. Mas o que torna Danakil o deserto mais mortal não é apenas o calor, é a ausência total de trégua. O ar que você respira é pesado, saturado de vapores vulcânicos que queimam os pulmões. Não há sombra, não há água potável e, em muitas áreas, nem mesmo bactérias conseguem sobreviver. É o limite absoluto da biologia. Cientistas visitam esse lugar para estudar como a vida poderia existir em outros planetas, porque Danakil é o que há de mais próximo de um cenário alienígena em solo terrestre. O deserto mais mortal não quer te matar, ele apenas não se importa se você está lá. Ele é indiferente à presença humana, um monumento à força bruta da geologia. Caminhar por Danakil é um lembrete humilhante de que somos apenas visitantes em um planeta que possui forças muito além do nosso controle. É uma beleza estéril, um espetáculo de cores e perigos que prova que, às vezes, os lugares mais fascinantes da Terra são também os mais proibidos. Explorar os limites do nosso planeta nos faz valorizar ainda mais a vida. Se você teve coragem de acompanhar essa jornada pelos desertos mais extremos do mundo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas aventuras. Qual desses temas mais te impressionou? Comenta aqui embaixo. E não pare por aqui, tem muito mais mistérios esperando por você no vídeo sugerido na tela. Até a próxima!